Glória a Deus. Hoje é um culto de ceia, mas nós vamos ainda estar ministrando, voltando a nossa ministração um pouco para missões. Atos dos Apóstolos, meus queridos irmãos, é um livro que mostra o Espírito Santo revestindo o crente, mostra o Cristo ressurreto enviando e mostra a igreja incendiando o mundo. Aleluias. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado o mandamento por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, ao qual vocês ouvirão de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu aos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês para o céu, virá de modo como vocês nunca o viram. Esse Jesus que foi levado no meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, através da tua palavra lida, ó Pai Santo, Pai querido, fala o coração dos teus filhos e que toda honra e toda glória seja para ti. Amém. E graças a Deus. Queridos e amados irmãos, Lucas, que é o escritor desse livro, ele vai escrevê-lo de forma fiel, detalhada e fidedigna aos nossos ouvidos. E é Lucas quem mais fala sobre a atuação do Espírito Santo em toda a Bíblia. Vemos nesse livro que a igreja orava. A igreja estava em oração contínua. Mas o texto que nós lemos e fazendo um estudo minucioso da palavra do Senhor, nós vamos ver que os crentes que estavam dentro do cenáculo, eles estavam sem paz. Quando nós percebemos a leitura do texto, nós vamos ver que eles estavam ali inquietos. Faltava paz nos seus corações. Irmãos, uma coisa que eu aprendi com Deus: independente da situação que nós estamos vivendo, independente da dificuldade, independente das afrontas que nós enfrentamos, precisamos ter paz no nosso coração. Independente das notícias que nós recebemos, que às vezes não são boas, precisamos ter paz em nossos corações, e essa paz só vem através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os discípulos ali, no início da igreja, a igreja vai começar a partir de agora. Eles estão perturbados, eles estão inquietos, falta paz em seus corações. Por quê? Primeiro, porque Jesus morreu. O grande Salvador, o grande libertador, o grande professor, o grande mestre, o grande rabino, aquele que ensinava, aquele que andava com eles, aquele que curava, aquele que sempre tinha uma palavra de consolo, aquele que multiplicava o alimento,
aquele que se apresentou como Deus vivo, todo-poderoso, morreu, está morto. Embora fosse uma profecia, embora fosse por trás de tudo isso, havia um plano de salvação, embora os discípulos soubessem disso, porque Jesus os falou, Jesus os advertiu do que iria acontecer, Jesus os instruiu de tudo o que iria acontecer, mas ninguém está preparado para a morte, principalmente da forma que foi. Todo o sofrimento que envolveu a morte de Jesus, todo o contexto, todo o cenário de tristeza, de humilhação que envolveu a morte de Jesus, tudo aquilo chocou e abalou muito os seus discípulos. Também os discípulos estavam perturbados, por quê? Porque a perseguição de Roma para com os cristãos não cessavam. O Império Romano odiava os cristãos. Os líderes religiosos daquela época não olhavam com bons olhos para os cristãos. Então eles estavam com medo, cercados de perigo por todos os lados. E a Bíblia fala que eles estavam trancados de portas fechadas. A igreja de portas fechadas. Sem paz. Atribulados. Muitas vezes nos colocamos em uma situação parecida com essa. Nos trancamos nos nossos lares, fechamos a nossa porta e sofremos. Mas a palavra do Senhor vai dizer, João capítulo 20, versículo 26, que passado 8 dias, em algumas versões bíblicas está assim, passado uma semana, os discípulos de Jesus estavam reunidos outra vez, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Receba a paz de Jesus nesta noite, meus irmãos. Receba a doce, maravilhosa paz de Jesus no seu coração nesta noite. Independente da situação que você está passando. Independente do que talvez você tenha deixado na sua casa hoje, quando você saiu e veio para a casa do Senhor. Receba a paz de Jesus em seu coração. Disse o Senhor Jesus: paz seja convosco. As portas estavam trancadas, as janelas estavam fechadas. Mas Jesus atravessa as paredes, aparece no meio deles, preste atenção. Jesus aparece no meio deles e vai dizer: a paz seja convosco. A paz de Cristo tem que estar na sua vida. O Senhor Jesus, ele tem que estar no meio das nossas vidas. O Senhor Jesus, através do seu Santo Espírito, ele está em nosso meio hoje. A palavra do Senhor vai dizer no livro de Salmos 22, 3, entronizado entre os louvores está o Senhor. O Senhor habita nos meios dos louvores. Por isso que nós escutamos um louvor, ele mexe com a nossa alma, ele nos dá paz, porque o Senhor está no meio dos louvores. Salmo de número 46, 5 vai dizer que a cidade onde Deus habita, a cidade onde Deus está no meio, jamais será abalada. Queridos e amados irmãos, quando nós colocamos Jesus no centro das nossas vidas, Jesus no centro das nossas famílias, jamais seremos abalados. Embora as notícias ruins cheguem, a paz habita em nosso coração, que seja feita a vontade dele. A nossa irmã que estava conosco hoje lá no bazar, ela deu um show de fé. Quando ela disse para mim: pastor, a minha filha está nesta situação. Teve um AVC, está em um hospital agora, mas Deus já ministrou em meu coração e eu já entreguei ela nas mãos dele. Não foi acidente, foi doença, aconteceu, então é a vontade de Deus, e que se cumpra a vontade de Deus na vida dela e na minha família. Isso é fé, irmãos. Eu senti a paz no coração da irmã. Claro que a filha dela, claro que a irmã providenciou a viagem, já está no caminho, mas a irmã tem certeza no Deus que ela serve. O profeta Sofonias, capítulo de número 3, versículo de número 17, vai dizer assim: o Senhor seu Deus
está no meio de vocês, poderoso para salvar. Ele ficará muito contente com você. Ele o renovará no seu amor e se encherá de júbilo por causa de você. Queridos e amados irmãos, se o Senhor Jesus estiver no centro da sua família, grandes coisas Ele fará. Se o Senhor Jesus estiver no centro da sua vida, grandes coisas Ele fará. Se o Senhor Jesus estiver em nosso meio nesta noite, grandes coisas Ele fará ainda hoje em nosso meio, porque Ele é poderoso para fazer. Aleluias! Jesus, Ele tem que estar no centro das nossas vidas, porque quando Jesus está no centro das nossas vidas, grandes coisas acontecem. A palavra do Senhor fala que Jesus, depois de ressuscitar, passou 40 dias no meio do povo. Nesses 40 dias, Jesus ele restaurou a vida de Pedro. Pedro estava perdido, Pedro estava desviado, podemos dizer assim. Uma pessoa triste, desmotivada, desorientada, havia negado ao Senhor Jesus. Aquilo entristeceu muito Pedro. Pedro não queria se apresentar diante do Senhor. O Senhor manda que o chame, manda que o busquem. Jesus ele restaura a vida de Pedro e Jesus vai perguntar para Pedro: Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Jesus ele restaura a vida de Pedro, confrontando Pedro. O que é que está no seu coração, Pedro, a respeito de mim? Qual é o sentimento que tem na sua vida a meu respeito? Irmãos, essa é a pergunta que nós devemos nos fazer diariamente. Quem é Jesus? O que é o reino de Deus nas nossas vidas? O que tudo isso representa? O que Jesus significa para mim? Até que ponto o Senhor Jesus ele tem total primazia na minha vida? Até que ponto o Senhor Jesus ele tem total autoridade sobre a minha vida? Até que ponto eu estou disposto a pagar o preço para viver o Evangelho de Cristo? Em outras palavras, foi isso que Jesus confrontou na vida de Pedro. Quando ele pergunta: Pedro, tu me amas? Então eu tenho uma missão para você. E nós vamos ver que ali Pedro ele abraça a missão. Ali Pedro ele tem a vida restaurada. E nós vamos ver desse momento em diante Pedro sendo outra pessoa. Pedro vai viver em um outro momento na presença de Deus. Pedro vai mudar de nível na presença de Deus. E é a primeira vez que esse homem abre a boca com autoridade para pregar o Evangelho. Atos, capítulo de número 1, finalzinho de número 1, início de número 2. Nós vamos ver que 3.000 pessoas se convertem da primeira vez. Um homem que estava desviado e que Jesus resgatou. E um homem que seguiu, um homem que procurou a Jesus. Um homem que viveu Jesus. Diferente de Judas. Judas se arrepende, mas Judas não vai procurar Jesus. Judas vai bater na porta dos homens. Os homens olham para Judas e falam assim: já te paguei as 30 moedas, agora é com você, se vira. Irmãos, às vezes nós temos os nossos problemas e as nossas dificuldades e batemos nas portas das pessoas, dos homens, mas às vezes nós precisamos bater na porta do Senhor Jesus. Às vezes nós contamos o nosso problema para o homem, mas não contamos o nosso problema para Deus. Conte as suas dificuldades para Deus. Conte as suas dúvidas para Deus. Faça as suas perguntas para o Senhor. Porque da mesma forma que ele não desistiu de Pedro, ele também não desiste de você. Da mesma forma que ele resgatou e restaurou a vida de Pedro, ele também resgata e restaura a sua vida. Porque ele é fiel, porque ele é poderoso e porque ele morreu pela sua vida e pela minha. Aleluias. Voltando para o texto de Atos, capítulo de número 1. Os discípulos eles estão preocupados e eles vão perguntar para Jesus acerca do reino. O que é que vai acontecer agora? Como é que vai ser? Como é que as coisas vão proceder?
Só que Jesus não está preocupado com o que vai acontecer. Jesus fala isso para eles. Não cabe a vocês fazer esse tipo de pergunta. Isso só cabe ao Pai. Isso só cabe ao Deus Todo-Poderoso. Porque a preocupação de Jesus ali, irmãos, não é com o que iria acontecer. A preocupação de Jesus ali é revestir os seus discípulos, revestir os seus apóstolos, revestir a sua igreja com o poder do Espírito Santo de Deus. A preocupação de Jesus ali é incendiar aquelas pessoas com o poder do Espírito Santo de Deus. Para quê? Ele fala, para que aquelas pessoas fossem propagadoras do Evangelho de Cristo. De tudo aquilo que elas aprenderam com o Mestre, de tudo aquilo que elas aprenderam com Jesus, elas teriam que pregar, que ensinar outras pessoas. Aonde? Em Jerusalém, em Samaria, que representa, que significa o meio onde eles moravam, a proximidade que eles moravam, e até os confins da terra. Aonde existir pessoas, aonde estiver alguém, Jesus Cristo disse, leve o Evangelho, pregue o Evangelho, fale de mim. E a palavra do Senhor vai dizer, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Essa é a grande promessa de Jesus. Eu vou revestir vocês de poder. Mas observe que a promessa de Jesus está vinculada com uma ordem. Ficai em Jerusalém. Fiquem aonde vocês estão. Não saiam daí. Porque é aí que o poder vai descer. É aí que vocês precisam estar. E qual é a ordem de Jesus para a sua vida? Qual é o ficar em Jerusalém de Jesus para a sua vida? O que foi que o Senhor já falou ao seu coração? Irmãos, precisamos estar atentos com os nossos ouvidos espirituais para ouvir o que o Senhor tem a nos falar. Para perceber o que Deus tem para as nossas vidas através do seu Santo Espírito. Pastor, eu não escuto a voz do Senhor. Como é esse negócio? Ore, converse com Deus até Ele falar com você. Que você vai ouvir o Senhor sussurrando nos seus ouvidos. Você vai ouvir, vai perceber o Senhor te direcionando. Você vai perceber Deus preparando todas as coisas. E o Espírito Santo falando, o caminho é esse. Segue, avance. A palavra do Senhor vai dizer, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Jesus fez uma promessa para aquele povo e a promessa se cumpriu. Jesus deu a ordem, o povo obedeceu e a promessa se cumpriu. E não é diferente na sua vida, meu irmão. Creia que a promessa de Deus também vai se cumprir na sua vida. Creia que aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel até o fim para cumprir na sua vida, para colocar nas suas mãos. Porque Ele é Deus e a promessa vai chegar. A palavra do Senhor continua dizendo, e estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Queridos e amados irmãos, Jesus vai voltar. Aqui é outra promessa. Da mesma forma que ele foi visto subindo aos céus, nós o veremos voltar. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, os seus filhos, o seu povo. E nós precisamos estar com as nossas vidas no seu altar, preparada para a grande volta do Senhor. Então, que nós possamos estar com uma vida de oração. Nenhum de nós aqui é perfeito. Nenhum de nós aqui é fiel o suficiente. Todos nós temos os nossos erros e os nossos desacertos. Mas a palavra do Senhor fala que nós temos Jesus. E que Ele perdoa pecados. E que Ele cura vidas. E que Ele transforma pessoas.
Então entregue a sua vida na mão do Senhor, se encha da presença de Deus, se encha do poder de Deus, porque Ele vai voltar. A palavra do Senhor continua dizendo em Atos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 15, que as pessoas estavam zombando da manifestação da presença de Deus. Então, Jesus faz uma promessa e dá uma ordem. Seus discípulos obedecem e a promessa se cumpre. E agora as pessoas que não entendem nada de evangelho, as pessoas que não têm comprometimento nenhum com Deus, estão zombando, estão dando risada, estão fazendo gracejos, não estão acreditando que aquela manifestação é de Deus, porque quem não conhece a presença do Senhor não entende. Quem não é fiel ao Senhor não entende as coisas de quem é fiel. Aí Pedro, aquele que estava perdido e que Jesus foi resgatar, se levanta e diz: esses homens não estão bêbados como vocês estão falando. Esses homens não estão fazendo coisas ilícitas como vocês estão falando. O que está acontecendo aqui é a profecia de Joel, do profeta Joel, que está se cumprindo mediante a promessa de Jesus, quando ele disse que nos últimos dias derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, sobre toda a humanidade. E os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. E eu lhes mostrarei prodígios em cima dos céus e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E conhecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E quando ouviram isso, ficaram muitos comovidos, e naquele dia 3.000 pessoas foram batizadas. Um homem que estava desviado, que foi resgatado pelo Senhor Jesus, diante de todo aquele cenário, ele levanta sua voz e prega o evangelho com poder e com autoridade. E dispõe as escrituras diante daquelas pessoas. E aquelas pessoas que estavam debochando, que estavam fazendo pouco caso, que não entendiam, muitas delas também se converteram. Muitas delas também tiveram um entendimento do que estava acontecendo ali, da profecia se cumprindo, da promessa do Senhor Jesus se cumprindo e de pessoas aceitando o Evangelho de Cristo em suas vidas. Queridos e amados irmãos, o Espírito Santo que moveu todas aquelas coisas no Pentecostes, ele está aqui em nosso meio. O Espírito Santo que operou sinais e maravilhas diante da palavra do nosso Senhor, diante dos discípulos, diante dos profetas, que está registrado na palavra de Deus, a nossa Bíblia, ele ainda está aqui em nosso meio. E ele estará até a volta do Senhor Jesus. As portas da graça estão abertas. Enquanto Jesus não voltar, vivemos pela graça, vivemos pelo amor. Nós não merecíamos, não merecemos, mas o amor de Deus está derramado sobre as nossas vidas. Que nós possamos usufruir da presença de Deus. Que nós possamos, queridos e amados irmãos, nos agarrar da presença de Deus, nos encher do seu poder e viver uma vida de retidão e de santidade na presença do nosso Senhor. Pastor, eu pequei. Dobre seu joelho, entregue seu pecado diante do Senhor. Se conserte diante de Deus e você alcançará misericórdia aos olhos do nosso Senhor. Eu gostaria de convidar os irmãos para nós estarmos orando. Se o Ministério de Louvor tiver algum louvor preparado, eles podem se colocar aqui à frente. E nós vamos estar orando. Eu já convido os nossos irmãos diáconos também para estarem aqui na frente. E esse é um momento que nós teremos, irmãos. Só você e Deus. Só você e Deus. Feche os seus olhos. Esqueça um pouquinho dos seus problemas. Esqueça um pouquinho das suas lutas. E se coloque na presença do Senhor.
Reserve esse momento para você e Deus. Conte para Ele a sua vida. Conte para Ele o que possa estar te afligindo. Conte para Ele o que possa estar tirando a sua paz agora. Hoje é festa. Hoje nós estamos fazendo um memorial ao nosso Senhor. E Ele não morreu para te ver sofrendo. Ele não morreu para te ver sem paz. Ele não morreu para te ver sem a presença dEle. Ele morreu para que você tenha vida e vida em abundância.